Vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui participando da Campus, participando desse último dia desse evento que com certeza vai ser lembrado. Não sei quem aqui está participando de toda a programação, quanta coisa legal a gente está aprendendo por aqui. E hoje eu vim falar sobre esse tema com vocês. A sua ideia é boa, mas e você? Quem aqui já teve uma ideia incrível, ou talvez uma ideia de negócio, um produto show de bola, mas que você falou, Liliane, não sei porquê. Eu falei sobre esse produto, eu fui lá, talvez fiz até uma apresentação interessante, uma reunião com o cliente, mas não consegui vender a minha ideia. E aí a gente começa a questionar, será que essa ideia era boa mesmo? Ou será que o problema está em mim? Será que eu mudo? Esqueça esse negócio, deixa para lá? E hoje eu vim aqui para ajudar vocês a entenderem por que muitas ideias já foram enterradas, que ainda dá tempo de ressuscitar essas ideias, da gente ir lá, cavar e captar elas de volta, se a gente souber como apresentar elas de uma maneira diferente. Eu vim aqui falar com vocês sobre a comunicação usada do ponto de vista estratégico. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui... Deixa eu mudar para lá. Pronto. Quem aqui gostaria de ganhar uma Ferrari hoje? Vocês gostariam? Ganhar. Tem uma Ferrari ali, quem quiser pode ir lá. É só falar, eu quero. Vocês gostariam? Gostariam? Eu também, gente. Eu sou apaixonada por carro. Eu adoraria ganhar uma Ferrari. Só que tem um problema. Imagine que você ainda não sabe dirigir. Não sabemos dirigir. Então, o que adianta? A gente tem uma Ferrari maravilhosa, lindão esse carro, se eu ainda não sei dirigir. E essa frase aqui, gente, eu tenho até que dar o crédito para a pessoa certa, viu? Quem fala muito isso lá em casa é meu marido, não sou eu não. Quando a gente tá com o iPhone na mão e não sabe fazer alguma coisa, ele brinca. Falou, o que adianta dar uma Ferrari para o indivíduo e ele não sabe dirigir? A mesma coisa acontece com a nossa comunicação. Muitas vezes a gente tem algo muito bom e esse produto, essa ideia incrível, pode ser inclusive você, viu? Você pode ter um potencial incrível, se sentir que não é reconhecido, que não é bem aproveitado no local onde você está inserido. E muitas vezes isso está acontecendo porque nós somos essa Ferrari aí, só que a gente não está sabendo conduzir esse carrão para onde a gente pode levar ele e ter tantas aventuras incríveis. Mas quem sou eu para estar falando com vocês sobre isso, né? Como é que eu cheguei até aqui e por que eu quero falar sobre esse tema, por que ele me envolve e me entusiasta tanto, ao ponto de eu querer trazer ele para Campus para conversar com vocês. Deixa eu me apresentar aqui. O passador tá de sacanagem, gente. É o seguinte. Obrigada. Eu sou Liliane Bueno, sou jornalista, sou mentora em comunicação, mais conhecida como aquela... Vou pedir sua ajuda aí, porque eu não sei porquê, ó, não tá passando. Agora foram dois, ó. Mais conhecida como aquela que largou a TV para se dedicar a desenvolver pessoas. Há um ano eu deixei totalmente a minha carreira na televisão. Por 8 anos eu fui repórter, fui apresentadora. Trabalhei na TV Serra Dourada, afiliada do SBT aqui em Goiás. Trabalhei na TV Anguera, afiliada Globo. Fiz minha transição de carreira na PUC TV. E tive a graça, a alegria de participar de várias coberturas, inclusive nacionais, de entrevistar muita gente bacana, de contar muitas histórias boas e outras não tão boas. E foi justamente na TV que eu me deparei com uma galera que eu saía da televisão com a pauta na mão, com um assunto para eu falar, que eu não sabia nada sobre aquele assunto. Quem ia me falar daquele assunto eram os meus entrevistados. Quando eu chegasse lá, eles iam me explicar, e a partir da fala deles, eu escreveria um texto, usaria um trecho da entrevista deles e aquela reportagem iria ao ar. Só que quando eu chegava ali para falar com eles, eles me viam com o microfone, o meu cinegrafista com a câmera na mão. O que acontecia? Eles travavam. E muitos me perguntavam o seguinte, você vai me perguntar o quê? Eu vou falar do quê? E eu dizia para eles, é você que tem que me falar. Eu vim para falar sobre esse assunto, o que nós podemos dizer sobre esse assunto? E foi lá na televisão que eu descobri que muita gente boa no mercado era muito bom aqui, trabalhando. Mas será que o outro sabe que você é bom bastante? E lá em 2017, então, eu comecei a fazer palestras, dar aulas nessa área. De lá para cá já foram mais de 4.000 pessoas impactadas. Hoje eu tenho o meu método de treinamento de palestrantes.
e sou coautora do livro Liderança com Base nas Soft Skills. E o que são as soft skills, gente? São habilidades comportamentais. São aquelas habilidades que dificilmente vão estar no nosso currículo ali. Sabe aquele curso técnico? Aquele conhecimento em programação, aquele conhecimento lá do básico, Word, Excel. Essas são hard skills, competências técnicas. Mas quando a gente fala de comportamento, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, o jogo muda. Porque muitas pessoas, elas entram nos lugares, nas empresas, são contratadas por causa das habilidades técnicas. Podem até ser. Mas o Peter Drucker já falava, elas são demitidas pelos seus comportamentos. Pela falta de saber lidar ali no dia a dia. E é disso que a gente vai falar hoje. Por isso que eu gosto de dizer que o meu propósito é treinar profissionais que desejam destravar oportunidades através da comunicação. Hoje a gente vai aprender aqui juntos que não basta a gente ser bom e mostrar isso. As pessoas precisam reconhecer. E como que alguém reconhece, Liliane, que eu sou boa no que eu faço? Bora descobrir juntos. Deixo aqui o convite para quem quiser depois conhecer um pouquinho mais. @Liliane Bueno no Instagram, Liliane Bueno também no LinkedIn. E é lá que eu falo um pouquinho mais desse universo. Eu gosto muito de olhar a comunicação, gente, de um ponto de vista prático. Vocês vão ver aqui. Comunicação para o dia a dia, comunicação para vender, para persuadir, para relacionar, para mostrar potencial. Porque se tem uma coisa que me deixa indignada, é ver gente boa perdendo espaço. E ver gente que não tem tanto conteúdo assim, mas sabendo usar de algumas estratégias, ganhando mais espaço ainda e a gente perdendo oportunidades. E bora lá então. E eu te pergunto, de que vale a sua boa ideia? Lee Iacocca, ele já dizia que de nada valem as boas ideias. Se elas não forem transmitidas com clareza, elas não vão fazer bem a ninguém. Uma boa ideia, ela só faz sentido para mim. Um bom valor, um bom potencial, o seu estudo, a sua carreira, tudo que você já fez, só faz sentido para você. E para quem está me ouvindo, será que isso faz sentido? E a gente ainda tem um outro desafio. No país dos desconfiados. Essa pesquisa é desse ano. Vocês sabiam que aqui no Brasil o índice, o nível de confiança do brasileiro, ele é só de 4,69%? Baixíssimo, né? O menor da América Latina, viu, gente? Isso quer dizer que só 4,69% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa confiavam uns nos outros. Isso aqui é um entrave gigante para quem está falando sobre inovação, para quem está falando sobre avanço, porque essa desconfiança, ela trava processos. Então, se a pessoa é desconfiada, ela não vai investir em algo. E o que a gente vê isso no dia a dia? Quem aqui gosta de vendedor? Vocês gostam de vendedor? Quem aqui gosta de vender? Aí, ó, o povo já muda, já levanta. Ela levantou numa rapidez ali, é dessas. Gosto de vender. Eu não gostava. Aprendi, inclusive, recentemente. Entendi que somos vendedores. Mas a gente não gosta de vendedor. E quando você se aproxima de alguém já querendo vender algo, já querendo empurrar algo nele, talvez até aqui vocês tiveram experiência durante esses dias. Alguém que chegou em você e falou, não, que eu tenho um negócio muito massa para te mostrar. Deixa eu te falar, só preciso de tal e tal gente para me apoiar. E a gente junto vai fazer esse negócio acontecer. E você falou, nossa, só queria conhecer ideias, só queria saber, né, me inteirar mais. E a pessoa já está querendo me vender alguma coisa. A gente não gosta de vendedor. E o Brasil é isso, esse nível de desconfiança altíssimo. E as pessoas ainda querendo construir relacionamentos com base no empurra-empurra. Como é que a gente lida com isso, então, e sai desse momento? Eu fui atrás de alguém que é especialista em primeira impressão. A Amy Cuddy, ela que é psicóloga, professora em Harvard, ela tem uma pesquisa que aponta o seguinte, quando alguém te vê pela primeira vez, inconscientemente elas fazem duas perguntas. Será que eu posso confiar nessa pessoa? É a primeira pergunta. E a segunda é, será que eu posso respeitá-la? Isso é muito importante porque a gente leva 5 segundos, segundo a própria Amy, que pesquisa sobre isso, para ter uma primeira impressão a respeito de alguém. Isso mostra para a gente o seguinte, que o que pega muito mais não é o que você é bom, mas sim essa primeira impressão, essa confiança naquele sentido assim, tem alguém estranho se aproximando de você. Não sei vocês, eu tenho astigmatismo. Então, se um dia vocês me cumprimentarem à distância e eu não responder, não é por mitidez, é porque eu não enxergo mesmo. E é muito isso, às vezes a pessoa se aproxima e eu fico olhando e pensando, será que é fulano?
Tá aparecendo. Será que eu espero? Aí eu encaro. Nós fazemos isso. As pessoas fazem isso com você quando você se aproxima. Um pitch, por exemplo. Lá vem mais uma ideia. Lá vem mais um projeto. Então, a primeira pergunta é, será que eu posso confiar? E o nosso desafio é ganhar a confiança. E o segundo é, será que eu posso respeitar essa pessoa? E aí fala de autoridade. É aí que a sua competência tem espaço para ser mostrada. Então, o meu objetivo aqui hoje, pessoal, é trazer, na verdade, um despertar, um alerta. Para o quê? Para que a gente, a partir de hoje, comece a olhar para outras competências que a gente também precisa desenvolver. Quem está aqui nesse universo, né? Vamos falar daqui. Precisa aprender, sim, sobre programação, sobre novas tecnologias, entender disso. Quem está aqui aprendendo no mundo do empreendedorismo, né? Sobre a área de precificação, como é relacionamento com o cliente, marketing digital, sim. Só que mais do que isso, do que adianta a gente ter um currículo incrível se a gente não consegue mostrar para as pessoas o peso, a autoridade do nosso negócio? Se a gente não consegue ter delas abertura para a gente se apresentar. E a Amy Curry, trazendo esses dados, ela comprova muito isso para a gente. Liliane, entendi, mas por onde então que a gente pode começar? Por onde que a gente muda esse jogo? Entendendo que antes da competência ser revelada, eu preciso aprender a gerar conexão e confiança. Será que você tem sido confiante, confiável, na verdade? Será que as pessoas sentem segurança quando você se apresenta para elas? Será que quando você vai mostrar um serviço que você fez lá onde você trabalha, apresentar um trabalho na escola, na faculdade, você consegue se posicionar com segurança, mesmo sabendo que está tudo certo? Eliane, eu tenho certeza que eu fiz tudo direitinho, mas na hora de falar, parece que a minha voz embarga, eu não sei o que fazer. Será? Para quem está aí sentindo que esse assunto é para você, eu falei, Eliane, quer saber? Eu estou nessa aí mesmo. Eu tenho bons produtos, eu tenho boas ideias, mas eu tenho dificuldade de colocar no mundo. Existe um tripé, que foi o que eu falei lá na descrição da palestra. Existem 3 elementos que foram analisados e que eles compõem uma boa comunicação. Nenhum deles está de fora, então não existe certo ou errado. Vocês vão ver que eu vou fazer uma pergunta aqui, uma enquete, mas todos eles têm um impacto diferente sobre o poder da nossa comunicação. E que elementos são esses? Que tripé é esse? Esse daqui. Voz e segurança, conteúdo e linguagem não verbal. E aí eu quero fazer uma pesquisa rápida. Quem acha que a voz e segurança é o elemento de maior impacto na nossa comunicação hoje? Levanta a mão, por favor. Beleza? Ótimo. Quem acha que é o seu conteúdo? Levanta a mão. Você está voltando 2 vezes, você escolhe. De novo, quem acha que é o conteúdo, só para eu ver aqui. Ok, menos pessoas. E quem acha que é a sua linguagem não verbal? Gestos, postura, ótimo. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui porque eu sei quem está prestando atenção na palestra. Quem pegou a ideia lá no início vai saber responder essa enquete. Sim, essa aqui é uma pesquisa de 2015 da Universidade da Califórnia. E olha só que bacana o que ela apontou. 55% do impacto da nossa comunicação não vem do que você fala, do seu conteúdo. Vem da sua linguagem não verbal. E o que é linguagem não verbal, Liliane? É a sua postura, são os seus gestos, é o seu olhar quando você se comunica com o outro. Quando a gente está com medo, o nosso olhar ele é para baixo. O nosso ombro ele se fecha. A gente começa a falar assim com as pessoas, meio olhando de baixo para cima. E o segundo elemento de maior impacto, voz e segurança. Porque quando você não se sente autoconfiante o suficiente, a sua voz fica para dentro, você fala meio cochichado. Parece que as pessoas não entendem muito bem o que você tem para dizer. Ou então você começa a falar acelerado demais, fala muita coisa junto e as pessoas pedem, você pode repetir, por favor? Não entendi o que você disse. Já aconteceu, né? Tem gente balançando a cabeça, porque já aconteceu. Pois é, só 7% do impacto da nossa comunicação vem do conteúdo. Liliane, você quer dizer que a base, o que eu tenho para falar, a minha competência, o valor do meu produto, o valor da minha ideia não é importante? Pelo contrário, ele continua sendo o centro, ele continua sendo o que você tem de mais importante. Só que eu estou aqui para te alertar. Se você não acordar hoje para a forma como você apresenta suas boas ideias, de nada vão valê-las. De nada vai valer o seu trabalho, de nada vai valer o seu esforço. A gente precisa começar a desenvolver o
como a gente fala e não só o que a gente fala. É sobre isso. Então, Liliane, como que eu melhoro hoje a minha voz de segurança? Começa a pensar mais. Como é o som da minha voz? Eu falo muito acelerado? Será que eu posso fazer mais pausas? Fazer um respiro entre uma frase e outra? Será que o meu olhar na minha linguagem, ele encontra ou ele foge? Eu falo com as pessoas olhando para os papéis, olhando para a tela do computador. Isso aqui é reação. Quando eu não estou confortável, o meu cérebro ele tem duas atitudes. Reagir, que é ir para o ataque, ou fugir. Então, esse olhar perdido, a gente querendo sair dali logo, querendo que essa apresentação acabe, é a fuga. É esse processo. Comece a observar isso. E no conteúdo, Liliane, como é que eu posso melhorar o meu conteúdo? Trabalhando 3 coisinhas muito básicas. A primeira delas, convicção do motivo. Toda ideia nasce de uma necessidade. Qual foi a real necessidade e como ela impacta em com quem eu me comunico? Isso é muito interessante. Quem aqui já apresentou projeto? Às vezes quem vende produto, vou dar esse exemplo. O mesmo produto que você vende para 2 clientes diferentes, é a mesma coisa, gente. O escopo é o mesmo. Cada cliente se interessou por um motivo diferente, por uma aplicação. Tem cliente que você explica e fala, não, nem precisa falar mais. Eu já quero é por causa disso. Outro não, ele já é chamado a atenção por outra característica. Então tenha clareza de qual é o seu motivo e a aplicação dele para quem você fala. Por quê? Só se comunica bem quem se adapta. Comunicar é tornar comum. Comunicar vem lá do latim comunicare, que significa tornar comum. É pegar algo que está claro para mim e tornar claro para quem eu falo, para quem eu me comunico. Então, eu adapto a minha comunicação. Eu adapto essa palestra para 25 minutos, eu adapto essa palestra para o público da campus. É diferente se eu vou falar dessa palestra em uma convenção nacional de uma empresa. A linguagem muda, os gestos mudam, a postura muda. E eu preciso entender, se eu quero ser reconhecida pelas minhas boas ideias, eu preciso me adaptar, sem abrir mão de quem eu sou, ok? Vamos combinar isso, a essência permanece sempre. E por fim, tenha mais repertório. O que é repertório? Eu só consigo adaptar as minhas apresentações, as minhas ideias, a minha linguagem, se eu conheço sobre outros universos. É aí que entra a empatia. Aquela palavrinha que está tão na moda, que as pessoas falam que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu discordo. Para mim, empatia é entender que o outro é o outro. Porque se eu me coloco no lugar dele, eu passo a enxergar como ele vê. E eu me torno outro. Mas se daqui eu olho para você e eu sei que a gente é diferente, e eu te respeito da forma como você é, e eu vou tentar falar da maneira mais clara para que você, na sua realidade, me compreenda, aí sim eu sou empática. E aí sim, eu sou mais assertiva. Como ter repertório? Consumindo conteúdos fora da sua área. Lendo, assistindo filmes, viajando, conversando com gente diferente. É assim que a gente ganha experiência de vida. Skin the game, né? Como muitos falam. Portanto, galera, é o seguinte. A sua ideia é boa, mas e você? Por que a gente vai desenvolver a nossa comunicação, afinal? Porque quando eu desenvolvo a minha comunicação, eu descubro que mais do que boas ideias para vender, eu tenho oportunidades a serem destravadas. Eu tenho um mundo de possibilidades para eu me conectar e gerar confiança nas pessoas. Olha só quantos benefícios a gente tem quando a gente desenvolve a nossa comunicação. A gente se torna muito mais interessante e olha que legal. Porque eu fui primeira interessada em entender o universo do outro, entender quem era o meu cliente, entender quem compraria a minha ideia e por que ele compraria aquela ideia. Eu fui olhar para o outro primeiro, antes de me achar o centro do universo. Comunicar é sobre isso. É sobre parar de focar no que eu sou boa, nas minhas competências e começar a me preparar mais, para me expor ao mundo, para que as pessoas me ouçam e para que elas acreditem em tudo que eu tenho para oferecer. E aí vocês se lembram da Ferrari? Lá do início? O que eu perguntei lá no início sobre a Ferrari? O que era? O que adiantava ter uma Ferrari se a gente não sabe dirigir? Não é verdade? O meu intuito aqui hoje é que com um pouquinho que a gente falou sobre comunicação, sobre esse start para novas ideias, a partir de hoje vocês entendam que dá para dirigir essa Ferrari.
Essa Ferrari pode ser você com as suas boas ideias. Pode ser você, com todo esse trabalho que você tem feito, só você sabe o preço que você paga, mas não vem sendo reconhecido. É sobre você. E aí eu pergunto, quem quer aprender a dirigir essa Ferrari? Bora lá? Então é o seguinte, ó. Pega aí. Pega aí. A partir de hoje, se a gente despertar para esse pouquinho aqui, nós vamos entender que nós temos muitas Ferraris para pilotar, através da forma como a gente se comunica. E assim, pessoal, eu encerro com essa frase do Zig Ziglar, que ele diz o seguinte: se as pessoas gostarem de você, elas escutarão o que você tem a dizer. Mas se elas confiarem em você, elas vão estar dispostas a comprar aquilo que você vende. Muito obrigada pela atenção. Eu quero deixar o espaço aberto, caso alguém tenha alguma pergunta agora. E eu espero que vocês saiam daqui picados pelo bichinho da comunicação, mais interessados sobre esse universo. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer já alguma pergunta? Se não tiver, eu já sou o primeiro. Eu sou cheio de perguntas nesse tema. Por exemplo, Liliane, como é que a gente faz para perder o medo de expor o que a gente tem? E por que a gente tem medo de expor as nossas ideias assim de primeira vez? Bora lá, gente. E quem quiser já levanta a mão que eu já levo o microfone. O que a gente tem, na verdade, não é nem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. Essa é a grande realidade. A gente sofre porque a gente não vive esse momento da apresentação. Vamos falar a verdade. Você tem medo de quê? Aí você começa a falar pra mim, medo de dar errado, de falar alguma coisa errada, de passar vergonha. Então você tem medo do que pode acontecer. E essa projeção lá na frente de um futuro que provavelmente nem vai rolar, ela te desestabiliza. E a gente fala que existe um ciclo emocional quando a gente se comunica. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele poupa energia. Então ele tem memória sobre aquilo que você já faz, sobre as suas habilidades. Então ele entende o que eu já sei fazer e o que eu não sei. E toda vez que você está exposto a uma nova habilidade, a um novo desafio, o que ele entende? A gente não tem nenhum tipo de memória que mostra que a gente sabe, então não é confortável. E a gente vai ter que gastar um alto nível de energia para fazer essa atividade. Ele vai te forçar a segurar. E mais do que isso, nós somos seres sociáveis. Então quando a gente faz isso que eu estou fazendo aqui agora, pisar no palco, estar à frente de vocês, eu estou me expondo. Então eu sinto que eu saio da minha zona de conforto, do meu lugar seguro, que é em grupo, e eu me coloco à frente. Tudo isso gera um processo no nosso corpo, começa aqui mesmo, na nossa cabeça, que é o que eu falei mais cedo, de fuga ou ataque. Vamos pensar no bichinho lá na savana. Uma zebrinha saiu da manada, viu o leão de frente para ela, pensou, hora do ataque, o que eu faço? Ou eu corro, ou eu tento me defender de alguma maneira. E na maioria das vezes, o nosso corpo tenta correr. E aí entra a questão do aceleramento cardíaco, pouca oxigenação chegando no seu cérebro, sua respiração fica mais curta, sudorese, é o seu corpo poupando energia para você se preparar para uma situação de luta. E aí eu te falo, você acha que você vai lembrar de alguma coisa que o corpo está desativando, aquelas funções que não são vitais, como por exemplo a memória. Você acha que você vai lembrar do que você vai falar desse jeito? Não vai. Por isso que começa na nossa mente. A gente quebra o ciclo emocional primeiro fazendo o quê? Entendendo por que eu preciso estar ali. Por que essa ideia é boa? E é por isso que eu falei do motivo. Por que eu tive essa ideia? Por que eu sei que essa ideia vai impactar na vida de quem vai me ouvir? O que vai acontecer quando eu falar e fechar esse negócio, tiver essa ideia comprada? São simples motivos, mas que eles começam a mudar gatilhos aqui dentro e vão te trazendo de volta para uma zona de conforto. Claro que é um processo muito mais profundo, mas aqui eu tentei resumir para vocês para explicar que o que a gente fala, o que a gente expressa, começa muito antes da técnica, começa tudo aqui dentro. Por isso que o bom comunicador, ele trabalha primeiro a mente, a gestão das emoções para se expressar com segurança. Respondido? Oi, Liliane. Oi. A minha dúvida é se existe alguma maneira ideal para organizar a informação que eu vou passar. E se é necessário organizar antes de falar. Sim, é muito bom a gente ter sempre um objetivo. Eu falo que para qualquer tipo de conversa que a gente vai ter, gente, uma conversa simples. Vou falar com o meu chefe na empresa. O que eu quero dessa conversa? Qual o meu objetivo com ela? E eu gosto de um esquema que eu conheci que é muito simples, são 3 perguntinhas. Na minha palestra na bancada Mulheres Go, eu falei de um roteiro maior, depois dá até para olhar lá. Mas um esquema rapidinho. O que, e daí, e agora?
sobre o que eu vou falar. Mas e daí? Por que esse tema é importante? Por que é legal a gente falar sobre ele? Por que é interessante? Quais são os argumentos? E sempre pensando em quem eu falo. Então, vim aqui para a gente conversar sobre isso. Afinal, a gente contextualiza. E daí? Argumentos importantes. Por que aquela pessoa deveria parar, prestar atenção em mim? Dito isso, e agora? CTA, Call to Action, chamada para ação. O que eu quero que alguém faça, que a pessoa faça a partir daquela informação que eu dei para ela. Na prática, dá para usar isso para gravar vídeo. Eu construo copy de vídeo de anúncio, vídeo para tráfego com isso. Dá para começar a estruturação de palestra com essas 3 perguntas. Dá para estruturar um pitch, dá para estruturar uma conversa convincente, porque a gente começa a ramificar. Mas o ideal é isso, sobre o que eu vou falar e logo eu digo por quê. Porque lembra que a gente tem que captar a atenção da pessoa primeiro? Então eu trago o argumento que ela se identifique, pare para me olhar e depois eu uso argumentos que fortalecem a minha ideia e eu encerro com a CTA, que é o que a gente vai fazer com isso. Para a gente continuar essa conversa, a gente vai fechar um negócio, a gente vai marcar uma reunião, a gente vai autorizar um projeto, a gente vai ter um próximo encontro para falar disso de uma maneira mais robusta. Então, essas 3 perguntinhas eu acho que são muito bacanas para começar um roteiro assertivo e simples. Bom? Oi. Ok? Oi, Lili. Oi, Aqui, quem está me aqui, chamando, aqui. gente? Maravilhosa, tudo bem? Tudo Saudade. bem, saudade também. Lili, como fazer para recuperar a credibilidade que está abalada? Sei que o conteúdo é bom, que tem a competência, mas por falhas na comunicação, essa credibilidade ficou abalada. Como rever isso? Aí depende do nível da falha de comunicação, Laura. Vamos depender do que aconteceu, porque aí vai entrar já numa gestão de crise. Mas vou falar de um contexto mais simples. Liliane, fui tímida sempre, não consegui apresentar as minhas ideias, já perdi muito espaço, já passei vergonha, a verdade é essa. Por onde eu começo? Comece estruturando melhor, se profissionalizando. Comece se preparando sem ninguém saber que você está se preparando. Comunicar não é dom, tá, gente? Comunicação é habilidade, é treino. Por isso que eu tenho que fazer um pouquinho todo dia. E eu tenho uma má notícia para te dar. Não vai ser bom da primeira vez. E você tem que estar preparado para isso. Por exemplo, a primeira vez que eu palestro aqui em 25 minutos, eu não sei se eu consegui ser clara, mas eu fiz. Na próxima, vamos melhorar esse negócio. Então, o que eu aconselho, Laura, é entender o que causou a quebra de credibilidade. E se foi por questões de confiança na forma como eu me comunico, comece a mudar isso em pequenas coisas. Seja proativo ao marcar a próxima reunião. Tome a atitude de procurar a pessoa da próxima vez. Deixe que eles percebam que você está diferente. Isso acontece muito com mentorado. Gente, eu vejo isso acontecendo muito com cargos de liderança. Pessoas que não se comunicavam com confiança e elas começam a se desenvolver e a gente vai vendo as consequências como comentários das pessoas. Você está diferente? O que aconteceu? Esses dias uma cliente me ligou e falou assim, Lili, deixa eu te contar algo muito bacana. Pela primeira vez eu fui chamada pelos CEOs da empresa para ir a um evento que só iam os líderes comerciais. E ela é head de RH. E quando a gente começou o trabalho, a dificuldade dela era, eu sou a única líder feminina, mulher, e eles me excluem do processo. E ela terminou sendo convidada. Essa é uma validação. É uma forma de mostrar que mudou o jogo. Entendem? Liliane. Oi. Oi. A gente constrói a conexão e o respeito a partir da comunicação se a gente tem uma coisa muito importante que é a escuta. A escuta faz a comunicação acontecer. E a gente vê hoje ambientes muito polarizados, onde, a priori, a gente sofre resistência, sofre preconceito. Como quebrar essa aridez desse ambiente polarizado para a gente conseguir um ambiente fértil para essa conexão? Qual o seu nome? Geórgia. Geórgia, obrigada pela pergunta, porque aí entra CNV, Comunicação Não Violenta. E que eu falo que é um tema que por muito tempo o CNV foi tratado como algo para quem era lá da psicologia positiva, e hoje a gente está trazendo esse tema para as nossas relações aqui, o tempo inteiro. O mundo está um saco no sentido de tá tudo polarizado, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala em todo momento. E aí eu concordo com você na questão da escuta, e eu trago aqui o que eu falei agora há pouco, da empatia, de entender que o outro é o outro. Em que sentido? Aí depende do contexto. Primeira coisa, eu, Liliane, eu não coabito em locais que não respeitam os meus valores.
Se eu fizesse isso, eu não tinha feito uma transição de carreira. Então, primeira coisa é essa. Então, é base. Porque senão não vai adiantar. Vai ser um desgaste muito grande seu, tentando se adaptar o tempo inteiro, tentando ser assertiva, ter escuta empática, tentando levar o outro ali numa boa. Mas não adianta, porque vocês não batem. Mas, Liliane, eu trabalho num lugar que eu não escolho as pessoas com quem eu trabalho. E a gente tem, sim, pessoas diferentes. Então, mesmo no meio de todas essas diferenças, é a gente tentar encontrar interesses em comum. E se eles não são comuns para mim e para ela pessoalmente, comuns para a marca e para a organização que a gente representa. Então, entender que a tolerância ela vai se construir nisso. E impor limites. Porque CNV também é sobre impor limites. CNV não é só sobre ser bonzinho. Porque fala comunicação não violenta, e a pessoa fala, é conversar assim, né? Que coisa fofa, que coisa linda. Não, meu amor, é saber dizer não. É saber falar, até aqui está a sua liberdade. Mas daqui para frente, vamos falar do que a gente tem que falar mesmo? A gente veio aqui para falar sobre o projeto ou sobre a opinião aqui? Não entendi. E a gente começa a se posicionar. E isso também gera autoridade. Isso também gera credibilidade. Então, sim, Georgia, a gente tem um desafio gigante, mas começa por isso. E hoje eu não entro em brigas que não valem a pena. A verdade é essa. Eu economizo minha energia para o que me dá resultado, para o que eu acredito. E eu sugiro que vocês façam mesmo. Tem hora que não adianta nada a gente provar que está certo. Porque a outra pessoa ela não quer mudar. Não adianta. Então a gente ouve, filtra, ok, foca no que tem que ser feito e vida que segue. Se cada um, gente, começasse a viver mais o seu, sabe, respeitar o limite do outro, entender que é diferente mesmo e a gente seguir em frente, a gente teria bem menos problemas. Teria um monte de gente mais feliz, sabe? Respondido? Pessoal, muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui comigo. Eu espero de coração que vocês tenham tido um pouquinho mais de vontade de entender esse universo. Eu falo que comunicação ainda é muito ligada à oratória, a falar em público, a pegar o microfone, se comunicar. E eu quero dizer para vocês que a gente se comunica o tempo inteiro. Então, que vocês entendam que melhorando essa habilidade, a gente melhora também a forma como a gente se posiciona e se projeta no mundo. E as oportunidades, elas vêm a partir disso, sendo intencional. Combinado? Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Uma boa tarde para todo mundo.